A enfermagem ela está cansada, sabe, de tanta jornada, de tanto sobrecarga. E vamos falar um pouquinho aqui sobre esse novo caminho, né, que vamos traçando aí para a enfermagem. E falando desse novo caminho, vamos iniciar falando um pouquinho sobre os profissionais dentro dessa área. Hoje nós somos mais de 2 milhões de profissionais na área da enfermagem. Isso mesmo, mais de 2 milhões de profissionais da enfermagem que estão aí atuando na assistência. Desses 2 milhões, mais da metade desses profissionais atuam diretamente na assistência. Quer dizer o quê? Que atuam de uma forma direta, prestando um cuidado assistencial, tá? E os outros profissionais trabalham de uma forma indireta, de uma forma administrativa, que nós vamos conhecer e falar um pouquinho sobre essas rotinas, sobre essas atividades. E aí você vai conhecer um pouquinho sobre essa jornada que a enfermagem ela encara no dia a dia de cada cantinho aí do Brasil, de cada região do Brasil, né? E se falando dessa realidade, aproveitar para lembrar que amanhã, dia 21 de setembro, nós temos aí a nossa paralisação nacional, tá? Temos a nossa paralisação da enfermagem, e essa paralisação é em prol de uma melhoria da nossa classe, né? Nós tivemos aí a nossa lei que foi aprovada, foi discutido o projeto-lei nas câmaras de deputado, na Câmara Legislativa, foi aprovada e sancionada pelo presidente, e o ministro do Supremo Tribunal, o ministro Barroso, simplesmente foi lá e vetou, né, suspendeu a nossa lei por 2 meses, e ele suspendeu numa véspera aí, no domingo, já chegando aí próximo ao momento de entrar em vigor, né, de ser pago aí o salário para os profissionais. Ele simplesmente foi lá e vetou essa legislação, prejudicando aí mais de 2 milhões de profissionais da enfermagem de uma forma direta e de uma forma indireta também os seus familiares. Então essa paralisação ela é justamente para demonstrar a nossa insatisfação com relação a esse abuso de autoridade, com relação a essa falta de respeito por cada um dos profissionais que dão a vida em prol da vida de outras pessoas, né, que se dedicam cada dia, cada segundo da sua jornada em prol de outras pessoas, de outras vidas, tá? Então, para você falar um pouquinho da enfermagem, gostaria de falar um pouquinho sobre a rotina, né? Então, será que você conhece a rotina do enfermeiro, a rotina do técnico de enfermagem, a rotina desses profissionais, o que esses profissionais fazem no dia a dia do trabalho, né, na sua jornada de trabalho? Pois bem, antes de falar da rotina especificamente, vamos falar um pouquinho o que é cada profissional, que muitas vezes fala assim, enfermagem, mas quem são os profissionais de enfermagem, né? Quais são as categorias que tem dentro dessa classe que é a enfermagem? Então, olha só, a enfermagem ela é uma classe profissional ao qual ela tem algumas subdivisões, subgrupos dentro desse grande grupo da enfermagem. Então, por exemplo, nós temos de uma forma hierárquica os enfermeiros, temos os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, ao qual já não tem mais a formação específica, mas ainda temos os profissionais que são auxiliares de enfermagem, temos as parteiras, que também já não existe mais o curso específico para parteiro, mas ainda existe parteiras, tá? Que fazem parte aí desse contexto, desse conjunto da enfermagem. Então, o enfermeiro é um profissional que tem formação em nível superior, né? Tem uma formação acadêmica na área da enfermagem, e ele é responsável por toda a equipe de enfermagem, quer dizer o quê? Pela equipe técnica, e se tiver também o parteiro, se tiver lá a equipe auxiliar de enfermagem, então cabe ao enfermeiro supervisionar, orientar, coordenar e acompanhar a sua equipe, tá? Então cabe ao enfermeiro realizar essas atividades diretas com a equipe, além de realizar o trabalho assistencial direto ao paciente. Ao técnico de enfermagem cabe todas as ações técnicas. É um profissional de nível médio, concurso de
com curso técnico, curso de formação técnica, né, específica, reconhecida pelo MEC também. E esse profissional, cabe a ele os trabalhos laborais direto com o paciente, os trabalhos assistenciais. Então, seriam eles desde a administração de medicação, os cuidados diretos, higiene, e por aí vai. Então, é uma gama de cuidados que a enfermagem tem por responsabilidade com o paciente. O auxiliar de enfermagem, quando existir essa categoria no processo de formação, é o profissional que tem um nível fundamental, eu digo primeiro grau, né? E cabe a esse profissional auxiliar as funções diretas, tanto para o técnico quanto para o enfermeiro, né? Auxiliar as ações ali com o processo do cuidado. Ao auxiliar de enfermagem não é permitido realizar atividades que sejam invasivas ao paciente. Por exemplo, administração de medicação, coleta de sangue, instalar dieta, nada invasivo o auxiliar pode estar realizando. Tá? A parteira, ou parteiro antigamente, era aquele profissional que aprendeu ali de uma forma empírica, de uma forma ali científica, o cuidado ou a atenção voltada para o parto. Hoje nós temos várias especializações na área de enfermagem. Por exemplo, eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia, então nós temos enfermeiro especialista em dermatologia, especialista em diversas áreas, né? Então nós temos tantas áreas assistenciais que os profissionais eles vão se especializando, vão se dedicando e direcionando, e tem as outras áreas também voltadas mais para um foco administrativo, né? Ou também para um foco mais de conhecimento científico. Então, por exemplo, temos aí profissional que é especialista em enfermagem do trabalho, por exemplo, né? Tem profissional especialista em auditoria, né? Tem um profissional especialista aí em UTI, em pronto-socorro, né? Em urgência e emergência, e por aí vai. Então nós temos uma gama de especialidades, assim como na área médica existem as especialidades, e temos também as residências na área da enfermagem. Tá? Então perceba que a área da enfermagem ela é muito ampla. Então, por enquanto, eu só falei um pouquinho a respeito de quem é cada profissional, o que compete a cada profissional dentro da enfermagem. Quer conhecer mais um pouco? Siga, busque um pouquinho, coloca aqui no chat o que você tem interesse ou curiosidade a respeito dessa profissão, desse profissional, seja ele do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar em enfermagem. Tá? Então, quando a gente fala assim das rotinas desse profissional, ela está muito associada ao tipo ou ao nível de atenção que esse profissional realiza. Como assim? O que é isso, nível de atenção? Né? Dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, nós temos aí os princípios básicos do SUS e os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde. Quais são eles? Muitas vezes a gente desconhece, né? A comunidade geral às vezes desconhece como é que funciona esses níveis de atenção. Eu não vou nessa live estar explicando como é que funciona cada nível de atenção, porque vai ficar uma coisa muito extensa, tá? Mas vou dar uma pincelada para a gente ter noção do que é. E quando nós falamos aqui de atenção, estamos falando de atenção à saúde, tá? E esses níveis de atenção que é dividido pelo Sistema Único de Saúde são eles: atenção primária, secundária e terciária. Quando se fala aqui da atenção primária à saúde, nós estamos falando das unidades básicas de saúde, tá? Das UBS, do Programa Saúde da Família, daquele primeiro local que você busca quando você inicia aí um processo sobre a doença, ou quando busca aí uma investigação, quando busca um cuidado, né? É o trabalho de promoção à saúde e prevenção às doenças. Então esse trabalho é realizado aqui na atenção primária, onde atende aproximadamente aí 80% da população. Quer dizer o quê? Quer dizer que a atenção primária ela é a porta de entrada, tá? É a porta de entrada. Entrada de quem? Entrada do usuário
na saúde. Então, quando a gente fala usuário, a gente está falando a comunidade, estamos falando as pessoas, tá? Então, quando eu falo aqui da atenção primária à saúde, que compreende as unidades básicas de saúde, eu estou falando que ela atende aí 80% mais ou menos da comunidade. Quer dizer o quê? Que ela, a porta de entrada, é onde é o primeiro local, tá? Onde o usuário, onde a comunidade, onde a população, ela procura um serviço de saúde. É o primeiro local. E lá dentro da atenção primária, quais são as funções desempenhadas pelos profissionais lá dentro, pelos profissionais da enfermagem? Então vamos lá. É lá na atenção primária que o enfermeiro realiza a consulta de enfermagem, o primeiro atendimento, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai realizar toda a anamnese, toda a avaliação daquele paciente. É lá na unidade de saúde, o primeiro atendimento, lá no postinho, sabe naquele postinho, né? Aquela triagem que é realizada, aquela triagem ela é realizada pelo técnico de enfermagem. Então é o técnico que vai aferir a sua pressão, né? Vai tirar a pressão, como muita gente diz, mas o nome correto é aferir. Então é o técnico que vai aferir a sua pressão, vai medir lá o nível de açúcar, glicose no seu sangue, vai verificar o seu peso, sua altura, vai avaliar, né? Vai anotar os sinais de vida, os sinais vitais. E a partir disso é feita uma classificação mediante o tipo de atendimento que é realizado, tá? Então, dentro daqui da atenção primária, o atendimento ele pode ser realizado por consulta agendada e pode ser realizado também por encaixe conforme o nível de necessidade daquele cliente, tá? Então, aqui na unidade de saúde, o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele faz campanhas de promoção à saúde e prevenção a doenças. Os grupos, né, de atendimento à comunidade, seja os grupos lá dos hipertensos, diabéticos, gestantes, faz o atendimento direto e acompanhamento de pré-natal, tá? Que é a avaliação daquela gestante e o preparo dela para o parto. Lá na atenção primária, que o enfermeiro ele vai realizar o exame ginecológico, o Papa Nicolau, o citopatológico, né, que existe dentro da atenção primária. É lá onde o enfermeiro ele vai avaliar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil, que é a parte da puericultura. É lá na atenção primária que o enfermeiro ele vai avaliar e acompanhar os idosos, né, o adulto de uma forma geral. Então percebam que aqui na atenção primária, o enfermeiro ele faz todo o processo de consulta, acompanhamento e orientação à comunidade. Faz visita domiciliar junto com toda a equipe ou sozinho. Ele é responsável por toda a equipe técnica, ele é responsável por toda a equipe de agentes comunitários de saúde, ele é responsável ali pela organização, geralmente, das unidades. Então, perceba também a responsabilidade que fica aqui no enfermeiro na atenção primária e também essa participação da equipe técnica que é extremamente essencial. Por exemplo, lá na sala de vacina, aquele profissional que faz a vacina, que tem todo o cuidado, a capacitação e o manejo, é o técnico de enfermagem, que também passa por várias capacitações para poder estar te atendendo lá na atenção primária, né? As vacinas que são essenciais aí e é uma forma de exemplificar aí a promoção à saúde, a prevenção de doenças. Isso daí tudo é papel da enfermagem. Muitas vezes nós não conhecemos ou passamos despercebido da importância desse profissional. Todas as campanhas que são gerenciadas na atenção primária, gerenciadas lá no postinho de saúde, elas têm aí por trás a mão da enfermagem bem firme, que está executando aí esses cuidados e essa atenção, e planejando e preparando para melhor atender a comunidade, né? E aí o que acontece? Quando eu falei lá para vocês da parte hierárquica, da questão do enfermeiro, o enfermeiro ele é o responsável direto por toda a ação da equipe de enfermagem, ainda tem esse detalhe, tá? Então, tudo que a equipe técnica realiza, a equipe de auxiliar realiza, é responsabilidade direta e indireta do enfermeiro, tá? Já que na atenção secundária, o que é a atenção secundária? A atenção secundária é simplesmente aquele atendimento emergencial, é aquele atendimento que nós portamos nas UPAs, tá? O que são as UPAs? As unidades
de pronto atendimento à saúde. Tá? Eu não falei para vocês que lá na atenção primária nós também temos a saúde mental. E falar em saúde mental, esse mês de setembro é um mês de campanha aí, com relação ao combate à saúde mental, atenção à saúde mental. E quando se fala de saúde mental, não estamos falando apenas de pessoas com distúrbio, mas às vezes a gente confunde e nem sabe o que é isso, na verdade. Uma depressão, uma ansiedade, tudo isso daí são sinais de distúrbio que essa pessoa ela precisa de um acompanhamento. Esse acompanhamento da atenção primária ele é realizado através dos CAPS, tá? Que é o Centro de Apoio Psicossocial. Nós temos vários tipos de CAPS também, CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, e aí não vou entrar também nesse detalhe não, mas a enfermagem também está presente de uma forma muito importante dentro desses níveis de atenção, tá? Quando eu falo aqui da atenção secundária, como eu estava falando para vocês, eu estava falando das UPAs, das unidades de pronto atendimento. E o que a enfermeira faz nessa unidade de pronto atendimento? Pois bem, as UPAs, né, são as unidades emergenciais, quer dizer o quê? Quando você está com um problema mais grave, você é direcionado diretamente para a UPA. Um acidente em casa, uma queimadura, uma queda da própria altura, uma situação final de semana onde as unidades, onde a atenção primária ela está fechada, né? Por que fechada? Porque a atenção primária ela funciona de segunda a sexta-feira. Final de semana nós temos aqui a atenção secundária e terciária. Estamos aqui ainda na atenção secundária, que são as unidades de pronto atendimento. E é lá na unidade de pronto atendimento onde você vai ter também a classificação de risco, que é feita pela enfermagem, juntamente com o médico, um atendimento em conjunto, a equipe técnica de enfermagem ali realizando a triagem e o direcionamento desse paciente de acordo com a sua necessidade. No caso das UPAs, não existe uma demanda agendada, é apenas uma demanda espontânea. Quer dizer o quê? É aquilo que chega na unidade, a unidade ela não fecha, ela é aberta por 24 horas, tá? Então o funcionamento aqui da UPA é de 24 horas, então ela atende conforme a demanda que chega. Então às vezes chega lá, Deus o livre, mas chega lá uma pessoa infartada, né? Com fratura, com dor epigástrica, dor lá no estômago muito forte, cólica renal, muita dor de cabeça, né? Enxaqueca, ela vai buscar onde? Ela vai na unidade de pronto atendimento para ser atendida e lá vai ser classificada e mais uma vez está a enfermagem prestando os primeiros cuidados e a enfermagem também que está lá do seu lado. Aqui na UPA a enfermagem ela está beira-leito, quer dizer o quê? Ela está acompanhando a todo momento o paciente doente lá na cama, tá? Então, o profissional que você chega lá e fica solicitando algum tipo de atendimento, uma atenção, um soro, uma medicação, que está com dor, que faz determinadas queixas ou sinaliza determinadas situações, você está sinalizando para a enfermagem que está ali a prontidão, 24 horas ali do teu lado, ali acordado, prestando aquela assistência, estando atentos a todos os sinais de vida. É a enfermagem que está lá do teu ladinho, tá? E aqui nesse caso o enfermeiro ele coordena também a equipe, ele é responsável pela equipe técnica e ele fica ali transitando entre os diversos ambientes dentro da unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento existe também a parte emergencial específica, tá? Existe lá as salas de medicação, triagem, o setor de observação, que no caso não fica internado, ele fica em observação, se eu não me engano, até 24 horas, tá? Dessa forma que funciona aqui as UPAs. E aí, a partir do momento que esse cliente, que esse paciente, ele precisa de uma atenção mais específica, ele vai ser encaminhado para a atenção terciária, que a atenção terciária compreende quem? Na atenção terciária, nós temos, até apagar aqui a primária e secundária, então na atenção terciária, nós temos aqui os hospitais. Então aqui nos hospitais, existem hospitais de pequeno porte, hospitais de médio porte e hospitais de grande porte. Existem os hospitais que são específicos para determinadas situações. Por exemplo, existe lá um hospital que ele é específico para o parto. Temos hospitais que são específicos
para atendimento de criança, e temos os hospitais que englobam tudo, que são os hospitais gerais, né? E é justamente aqui no hospital onde mais uma vez está presente ali a enfermagem com toda a sua força, com todo o seu cuidado. Então, eu espero assim que quem nunca precisou não sabe o poder e a força que tem ali a enfermagem, a importância da enfermagem dentro desse processo. Mas é aqui no hospital onde a enfermagem ela passa 24 horas beira-leito, é onde a enfermagem ela passa 24 horas ali do teu lado, prestando os cuidados. E quando falamos de hospital, nós estamos falando de quê? Que o hospital ele tem diversos setores, né? Tem as internações, né? Tem as enfermarias e tem também as unidades de terapia intensiva, na qual eu trabalho, por exemplo, na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Geral do Estado. Então, na unidade de terapia intensiva, por exemplo, o próprio nome já diz, né? É um atendimento intensivo, é um atendimento que a gente não sai do lado do paciente, é um atendimento que requer uma atenção muito maior, muito mais intensificada, né? Até mesmo porque devido à questão da própria gravidade que tem esse cliente. Então aqui nos hospitais a enfermagem ela também não para, é ainda mais intenso essa atividade. Por quê? Porque nós estamos ali no cuidado direto com o paciente. Muitas vezes você não vê a presença de outro profissional, mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem ali diretamente te acompanhando beira-leito, você sempre vai ter presente, né? Te monitorando, estando atento a todos os sinais e sintomas que você possa vir a apresentar para que possamos ali em tempo hábil buscar uma resolução antes de uma complicação do seu quadro de saúde geral, né? Então, quando a gente fala aqui da atenção, falando um pouquinho da atenção primária, secundária e terciária, e nós temos aqui as atividades assistenciais e atividade administrativa. O que é isso? Quando a gente fala aqui da atividade assistencial, essa toda atividade que eu falei para vocês, que eu citei, é o quê? É uma assistência direta. Então, é assistência direta ao cliente. Quem é meu cliente? É o meu paciente, tá? Então, quando a gente fala de enfermagem assistencial, essa enfermagem aqui é assistência direta, assistência prestada, exclusiva ali para aquele profissional. Quando eu falo do administrativo, é aquela parte de gestão, é aquela parte de organização de toda a estrutura ali administrativa. É aquele profissional que necessita, por exemplo, para uma auditoria interna, que necessita para a organização dos insumos, para a organização do setor, né? Então, existe aí os profissionais voltados para essa área aqui administrativa. São as coordenações e direções dos hospitais, das unidades de pronto atendimento e das unidades básicas de saúde, que é responsável por essa equipe de enfermagem. Geralmente não, ela tem que ser um enfermeiro. Então o enfermeiro ele é o responsável direto por essa parte de supervisionar, orientar e também coordenar toda a equipe. E aí dentro dessa divisão nós temos aí também essa parte administrativa que é realizada pela enfermagem, tá? Bom, então olha só, e se falando aqui ainda desse processo, desse novo caminho, como é que eu iniciei a minha jornada na enfermagem, né? Eu vou falar assim um pouquinho para vocês como é que surgiu essa minha jornada. Eu entrei na enfermagem no ano de 2006, né? E quando eu entrei na enfermagem, foi com uma série de sonhos e perspectivas, né? A enfermagem, na verdade, ela é apaixonante. Por que ela é apaixonante? Porque você consegue não só se doar, né? Mas prestar uma assistência direta ao outro que está ali necessitado, né? E esse se doar, a enfermagem ela se doa de corpo, alma e coração, né? É um processo de literalmente de você cuidar do outro, né? Só para fazer assim uma pontezinha com esse processo do cuidado que a enfermagem faz, a enfermagem na verdade ela nasceu com esse cuidado, ela nasceu com esse olhar de mãe para filho, né? Então o processo histórico da enfermagem ela surgiu
com esse processo direto do cuidador, né? Do olhar de mãe para o filho, dessa assistência direta, desse amor incondicional. E a partir daí a enfermagem ela veio sendo construída junto com ou associada com o processo de prestar o cuidado a outra pessoa. Quando não existia ainda esse nome da enfermagem, ainda não existia a profissão da enfermagem conforme nós conhecemos hoje, a enfermagem ela foi ganhando força, sendo reconhecida a partir do cuidado que o ser humano ele foi tendo com outras pessoas. Nós temos aí um grande marco da enfermagem, que é a Florence Nightingale, que na época aí das guerras, ela saía com a lamparina, e é por isso o símbolo lá da lamparina da enfermagem, né? Que ela saía com a lamparina, iluminando lá as tendas e prestando cuidado àquelas pessoas feridas. Só que aí tem uma coisa que é muito interessante na enfermagem, que é muito interessante desse processo. Eu não vou entrar dentro do processo histórico completo, que ele é longo, mas assim, é aí onde está o grande marco da enfermagem. A Florence ela foi prestando cuidado numa época onde a sociedade era extremamente machista e não aceitava mulher presente em nenhum das ações que eles consideravam mais importantes. Inclusive era proibida a mulher no cenário de guerra, e a Florence ela conseguiu ir de uma forma voluntária, né? E o mais importante desse aspecto da Florence é que ela foi para lá e começou a cuidar das pessoas feridas, né? Só que tem um detalhe, ela não cuidava apenas dos soldados do país dela, ela cuidava também dos soldados do país inimigo, né? Então ela saía nas madrugadas com a lamparina e saía prestando cuidado, porque ela defendia que esse cuidar não estava relacionado a A ou B, mas ao ser humano. E aí onde está o grande X da enfermagem, o grande X da questão, que é justamente essa doação, esse cuidado, né? E é um dos motivos ao qual eu escolhi a enfermagem como profissão, que é justamente essa possibilidade de você cuidar. É por isso que muitas pessoas falam assim, enfermagem por amor, enfermagem por amor. De fato, a enfermagem ela tem muito amor aí associado, ela tem que ser irrigada com muito amor, não só a enfermagem, né? Eu acredito que toda profissão que está aí, principalmente as áreas da saúde, ela tem que ser constantemente regada com amor, com esse espírito do carinho, da caridade, da compreensão, da doação, de eu conseguir sentir no outro a dor, que a dor dele ele faz parte da minha dor também, né? Que hoje eu estou prestando assistência, amanhã eu posso estar necessitando dessa assistência prestada. Então isso é muito importante, eu saber que a moeda ela tem duas faces, né? E que uma hora eu posso estar de um lado, outra hora do outro, e que é necessário que eu execute esse processo do cuidado da mesma forma que eu gostaria que fosse executado comigo, com atenção, com respeito, com carinho, com dedicação, né? Para que possamos ter de fato uma assistência mais digna, né? Só que isso não pode ser unilateral, né? Isso tem que ser uma faixa de mão dupla, né? A enfermagem ela também precisa desse reconhecimento, ela também precisa desse apoio, desse carinho de volta, desse respeito, né? Porque o ser humano ele não vive só numa sociedade, ele necessita desse apoio mútuo e social. Então, quando a gente fala aqui como é que eu iniciei na enfermagem, eu iniciei aí no ano 2006, e comecei o meu trajeto na enfermagem logo no iníciozinho da faculdade. Já comecei a entrar em várias ações da enfermagem, participando de conselhos, de eventos, de atividades voluntárias, né? E aí no meio da faculdade eu comecei na área da docência, não foi nem no meio, na verdade, foi terceiro, quarto período. Eu já comecei na parte da docência, no ensino técnico, no curso técnico, e continuei essa jornada durante um bom tempo, né? E antes de colar grau, já tinha acabado de me formar, ainda não tinha colado grau, eu fui chamado para assumir a coordenação de uma instituição, do SENAC, né? E fui coordenador durante 2 anos, assumi essa parte de coordenação durante 2 anos, foi um período muito bom, e eu saí da coordenação porque eu passei no concurso, né?
E eu imaginei assim, um concurso e tal, vai ser muito bacana, a gente vai ter aí uma segurança. Eu passei no concurso municipal e eu imaginava assim, vou trabalhar no Saúde da Família, e Saúde da Família nós temos aí algumas bonificações para poder ser, alguns incentivos para que o profissional ele fique só ali, na atenção primária, né? A atenção primária, teoricamente, ela é para ser mantida pelo governo federal, estadual e municipal, né? Então, essa verba ela pode ser utilizada da forma que o gestor melhor queira, e geralmente essa verba ela é direcionada para que remunerar bem esse profissional, para que ele fique dedicação praticamente exclusiva ali na atenção primária, até devido às demandas e às necessidades e à cobrança do profissional ele estar mais próximo ali da comunidade que ele atua. Só que na prática não é bem assim que funciona, né? Então, assim, iniciei ali na atenção primária desde 2011 e estou ainda até hoje, né, na atenção primária. Atualmente eu estou de licença e por volta de um ano e meio mais ou menos na atenção primária, eu ingressei na unidade hospitalar, né? Na unidade hospitalar eu entrei no Hospital Geral aqui do estado e comecei a trabalhar no pronto-socorro, urgência e emergência, né? Na porta de entrada, então aonde chega todos os pacientes trazidos pelo SAMU. E dali eu trabalhei 2 anos ali na porta de entrada, vi muita coisa, né? E passei por muita coisa também. E é engraçado, porque quando a gente fala aqui das perspectivas, né? Qual é a nossa perspectiva aqui quando fala a respeito de uma profissão, quando fala aqui a respeito da enfermagem, né? É um orgulho muito grande a gente poder trabalhar e salvar vidas, né? Então, se tem uma coisa que eu fico ainda, né, muito feliz, orgulhoso, é quando a gente está ali e consegue reverter uma situação grave, uma parada cardíaca, e consegue restabelecer e estabilizar ali aquela vida, né? Manter aquele cliente vivo. Então isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? É muito gratificante. E durante muito tempo a gente trabalha, né, nessa perspectiva, né, do cuidar, de salvar vidas, de se doar. Então, assim, trabalhei na Sala Vermelha e várias vezes entrei em contato com secreções de paciente, né, com fluidos biológicos, e fui contaminado várias vezes, porque uma vez que você entra com fluido biológico, você acaba sendo contaminado, de um jeito, né? Então, assim, isso em prol de quê? Em prol de salvar uma vida, né? Então, você está ali no decorrer da assistência, jorra sangue em você vai largar de atender o paciente por conta disso? Não vai, né? A gente continua ali desempenhando o nosso trabalho, e só depois ali que você consegue estabilizar aquele paciente que a gente vai lá se cuidar, lavar, trocar de roupa, tomar um banho, se for o caso, por aí vai. Então, assim, isso é muito gratificante, né? A gente se sente muito orgulhoso de poder fazer isso, né? Mas aí vem as decepções, né? Quais são essas decepções dentro da área? Então, assim, tivemos um probleminha aqui com a conexão, eu acredito que já estabilizou, né? E as decepções são inúmeras, quando a gente fala assim do ponto de vista que a enfermagem, a gente fala muito da enfermagem por amor, mas a enfermagem ela precisa e tem a necessidade de se manter, né? Porque por trás da enfermagem está um pai de família, uma mãe de família, tem toda uma família que depende ali de você, né, do seu trabalho. Então, por mais que a gente se dedique, se doe, por mais que a gente goste de executar a nossa função ali assistencial, a gente precisa também de uma valorização, né? E aí onde vem as decepções, porque dentro dessa nossa jornada, nós sofremos assédio moral, né? Nós somos muitas vezes humilhados, né?
por outros membros da equipe, que não deveria acontecer, mas acontece muito lá no corpo, né? Daria até um documentário, se a gente fosse falar, aí daria um filme documentário, se a gente fosse falar aí os bastidores da enfermagem, né? Se você começar a pesquisar aí do seu lado cada profissional de enfermagem, para ele falar um pouquinho só do que ele passa na sua rotina diária, né? Da falta de respeito, né, que nós passamos, e do tanto que nós nos doamos para salvar vidas, você vai ficar chocado, né? Porque a enfermagem, ela sofre assédio pessoal, moral, né? Ela é desrespeitada, ela sofre com abusos de vários lados, né? Então isso é muito difícil para a gente, né? Então são algumas das decepções que nós temos como profissionais, porque nós estamos ali e trabalhamos muito, trabalhamos duro, e só sabe o que é uma noite acordada, um plantão de 12 horas acordado quem faz, né? E geralmente a enfermagem ela faz 12, 24, 36, 48, para poder manter, né, ou ter uma condição de sobrevivência, né? E isso é lamentável, porque se você for hoje buscar na fala da enfermagem, ela é quase que geral, né? Então, lógico, tem estados aí que pagam melhor um pouco, que tem uma condição melhor um pouco, mas é quase que unânime a questão da desvalorização, né? Seja ela profissional, pessoal e salarial. É lamentável, né? E mediante as tamanhas decepções, eu comecei a buscar e chegar a outras possibilidades, né? E que outras possibilidades são essas, né? Nós temos outras possibilidades, além da atividade assistencial direta, vinculada a uma unidade hospitalar, a uma unidade de pronto atendimento, ou a uma atenção primária, ou até mesmo a rede privada. Temos, com certeza nós temos, que é justamente a área do empreendedorismo, tá? Quando a gente fala aqui do empreendedorismo, nós estamos falando de quê? De uma certa autonomia, onde você, enfermeiro, poderá assumir ali a direção dos caminhos que você vai tracionar, que você vai seguir, né? Qual o caminho dentro do empreendedorismo que eu vou estar direcionando? Então existe um leque gigante para o empreendedorismo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá depois nas outras lives que nós temos aí gravadas, né? Mas eu vou falar especificamente aqui no ano de 2019, esse ano aqui de 2019, que eu conheci literalmente o Pilates, né? A possibilidade de empreender nessa área fantástica que é o método Pilates. Eu já contei em outros momentos aqui como é que eu conheci o Pilates, como é que eu entrei na questão do Pilates, né? Eu conheci o Pilates pela dor, né? Devido à lesão de hérnia discal, né? A lesão na coluna vertebral. E a partir daí me apaixonei pelo método, pelo Pilates, e fui buscar fazer o curso para mim. E aí eu descobri que o criador do método Pilates, que é o Joseph, ele foi considerado enfermeiro. Lembra lá que eu falei no meio da live, mais ou menos, a respeito de como surgiu a enfermagem, né? Que a enfermagem ela surgiu com o cuidado. Então, por esse motivo, o Joseph ele foi considerado por alguns enfermeiros. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial, o Joseph ele começou a cuidar das pessoas ou dos companheiros dele que ficaram lá prisioneiros de guerra, digamos assim. Não vou contar toda a história também aqui do Joseph, mas algumas pessoas chamaram ele, ele ficou conhecido como enfermeiro por esse processo de cuidar, e foi justamente nesse processo de cuidar que surgiu a contrologia que hoje nós conhecemos como Pilates, né? Então, assim, mediante a isso, eu procurei aí um direcionamento legal dentro do meu conselho, porque eu gostaria de atuar como enfermeiro no Pilates, não apenas como profissional liberal. E dentro disso, eu entrei junto com um pedido junto ao Conselho Federal de Enfermagem. Eu fiz isso ainda no ano de 2019, tá? Na verdade foi em setembro de 2019, eu entrei com esse pedido junto ao Conselho Federal de Enfermagem
E quando foi em dezembro desse mesmo ano, nós tivemos então um parecer conjunto, tá? Nesse parecer conjunto, o Conselho Federal, né, os integrantes ali do Conselho, entenderam que o enfermeiro ele poderia atuar com o Pilates. Então foi um primeiro passo aí dado para a tão sonhada aí resolução que regulamenta o Pilates dentro da enfermagem. E apenas em agosto de 2021 nós tivemos então a resolução aí consolidada, que é a resolução 675/2021 do Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta aí o método Pilates dentro da enfermagem. Então hoje a enfermagem ela é regulamentada para trabalhar com o Pilates. Dentro da enfermagem, o profissional que pode trabalhar diretamente com o Pilates é o enfermeiro, tá? Então isso daí quem diz é a resolução 675, porque o profissional que está habilitado para trabalhar com o Pilates é o profissional enfermeiro. Então você enfermeiro que tem interesse de conhecer um pouco mais sobre essa atuação e tem interesse de atuar no Pilates, entre em contato conosco, acesse o link aqui na bio, que teremos aí o nosso curso de formação para Pilates, com ênfase na enfermagem. O curso está muito bacana. Se você tiver interesse e quiser mais informações, clique aí no link e busque aí algumas informações aqui pelo próprio Instagram, tá? E vale lembrar que amanhã, dia 21, tá, de setembro, nós temos a então paralisação, tá? A nossa paralisação nacional. E essa paralisação ela está envolvendo toda a equipe de enfermagem, todos os profissionais de enfermagem a nível nacional. O intuito dessa paralisação é demonstrar a nossa insatisfação, né, com relação a essa falta de respeito. Como eu falei assim para vocês, nós precisamos não apenas de respeito como profissional nas unidades hospitalares de pronto atendimento, unidade básica de saúde, nós precisamos também de respeito com relação ao piso salarial, né? De ter um piso salarial digno. Para vocês terem uma ideia, tem locais que o técnico de enfermagem, aquele profissional que fica lá 24 horas cuidando beira-leito, ganha um salário mínimo, né? Um salário mínimo para ficar lá 24 horas acordado, para ficar a noite toda acordado, limpando o paciente. Você já parou para pensar uma pessoa que está 100% à mercê dos cuidados, que não consegue tomar um banho, que não consegue se alimentar, que precisa de uma outra pessoa para trocar as fraldas, né? Para realizar a medicação, para prestar os cuidados? Quem faz isso é a enfermagem. E é por isso que nós temos essa nossa paralisação amanhã em prol de um respeito, de um salário digno, de um reconhecimento de um piso salarial e também de uma carga horária que nós ainda não temos, tá? Então, quando a gente fala dessa paralisação, do respeito, da importância, esse é o momento da enfermagem e também da comunidade abraçar essa causa e saber a importância que é a enfermagem. Você já pensou um Brasil sem enfermagem? Já pensou se você não tivesse o profissional de enfermagem prestando os cuidados? Imagine se todo profissional de enfermagem ele pedisse exoneração, saísse dos hospitais, das unidades de saúde, dos hospitais privados, da atenção básica, saísse de uma forma geral. Quem ia prestar esse cuidado? Como ia ficar a comunidade? Como ia ficar a população? Então pense nisso. Então vamos ter respeito da mesma forma que a enfermagem, ela se doa, ela respeita, ela busca essa humanização, ela busca esse cuidado direto, ela se doa independente de situação. Por exemplo, na pandemia a enfermagem era herói, né? Os profissionais da saúde foram chamados de herói, enquanto muitos tinham medo de entrar lá no leito, de prestar uma assistência, ou sequer sabia com que era que estava trabalhando, era a enfermagem que estava lá, né? E quantos profissionais não morreram, né, mediante a essa pandemia? Só quem perdeu amigo sabe o que é isso. Então, assim,
Eu perdi amigos nessa batalha do Covid. Então, assim, o mínimo que a gente quer é respeito, né? É ter um reconhecimento como profissional, como pessoa, como ser humano, porque acima de qualquer coisa, nós também temos família, nós temos filhos, temos pai, mãe. Da mesma forma que você gosta de ter um lazer, de ter uma oportunidade com a família, nós também gostamos. Mas a maioria das vezes, nós estamos de 24 horas, de 36, trocamos nos plantões, acabamos por pegar plantões aí de feriado, final de ano, Réveillon, Natal, e tudo quanto é festa, para cuidar das pessoas que estão no hospital, né? Nos sacrificamos muitas vezes, né? Sacrificamos nossos feriados, nosso dia a dia, nossos sábados e domingos, né? Nossa semana, em prol do cuidar, e em prol também de conseguir o mínimo para a nossa manutenção. E é por isso que a enfermagem trabalha tanto. E é por esse motivo que nós temos aí a nossa paralisação nacional amanhã. E se não mudar, nós vamos entrar em greve. Então é isso aí. Se tiver qualquer dúvida com relação ao Pilates, deixe seu recadinho aqui na bio, tá? Coloca aí no link, no chat, coloca aí sua dúvida, e nós vamos estar aí esclarecendo e respondendo, tá? Nossa próxima live na quinta-feira. Na quinta-feira vamos ter uma live exclusiva, tá? Com a participação da Mentalize, e vamos falar diretamente sobre esse novo campo da enfermagem dentro do método Pilates. Então te vejo lá na quinta-feira.